Olá. Bebendo uma aguinha aqui. Bom dia. Deixa eu tirar aqui. Bom dia. Muito feliz de estar aqui nessa manhã de sol aqui no Rio, esse início de semana. Bom dia, Marileia, tudo bom? Seja bem-vinda. Bom dia, gente. Sejam muito bem-vindos a essa live terceira de 7 lives que eu vou estar fazendo aqui no meu perfil. Bom dia, Marcos. Bom dia. Orem chegando. Bom dia. Deixa eu abaixar a musiquinha aqui. Eu coloquei. Pra gente já ir acalmando, entrando na vibe. Pra gente poder fazer essa live aqui, que tem muito material e conteúdo bom sobre saúde de uma forma bem integrativa, que eu separei para poder compartilhar com vocês. Primeiro eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo certinho com o áudio. Então, se vocês estiverem ouvindo bem, coloca, dá um ok, ou coloca sim para mim nos comentários, para eu poder saber, por favor, se o áudio está certinho, para a gente prosseguir. E também vou pedir para vocês compartilharem essa live. Então, aqui embaixo tem um aviãozinho, aí é só clicar nele, compartilhar com amigos, com familiares, enfim, com pessoas que podem também se beneficiar desse conteúdo, para esse conteúdo alcançar o máximo de pessoas possíveis, para a gente poder levar saúde para o máximo de pessoas possíveis, tá certo? Esse conteúdo aqui que eu tô fazendo para vocês nessa semana de lives, né? Serão 7 lives e essa é a terceira live, é justamente com o intuito de elevar nossa saúde, para que a gente possa desenvolver melhor o nosso autoconhecimento, né? Para que a gente possa se conhecer melhor, para que a gente possa promover bem-estar, enfim, de uma forma bem holística, corpo, mente, espírito. Então eu tive a ideia de fazer essa semana de lives para poder compartilhar conhecimento com vocês, saúde, e trocar também, né? Porque é sempre rico, eu aprendo daqui, vocês também aprendem daí, e a gente vai sempre trocando. É um prazer para mim e uma honra poder compartilhar um pouco do meu conhecimento sobre nutrição, sobre saúde, sempre com essa visão holística e integrativa que é o foco do meu trabalho. Bom dia, Wagner, bom dia, Tiago, sejam bem-vindos. Acabei de começar essa live, então eu tô aqui fazendo só uma introduçãozinha, e também queria pedir para vocês, se quiserem e puderem, para pegar papel e caneta, que vai ter bastante conteúdo. Então, quem quiser anotar, escrever, ou se estiver próximo do computador também digitar, enfim, como preferirem, tá certo? Então, como eu disse, essa é a terceira live de 7 lives, a gente ainda vai ter mais hoje, né, tá tendo hoje, então terça, quarta, quinta e sexta, mais 4 lives pra gente poder conversar sobre bastante coisa. Na live de sexta e na live de sábado eu trouxe 2 convidadas para conversarem comigo, e durante a semana também vai ter a participação de outras convidadas, mulheres maravilhosas, para compartilhar conhecimento, para compartilhar energia boa aqui comigo, tá certo? Bom dia, Cris, seja muito bem-vinda. É a primeira vez que eu tô fazendo live de manhã, e vou falar pra vocês que eu gostei bastante, estou gostando, né? Eu acho que é muito bom a gente começar o dia dessa forma, compartilhando notícias, conhecimentos, coisas boas, energia boa. Então, enfim, tô muito animada, tá? Com tudo que eu separei aqui pra passar pra vocês, tá? Então, tudo certinho, o áudio tá ok, eu vi aqui que mandaram sim, tá show. Dei um tempinho para pegar papel e caneta, né? Enfim, vamos começar então, bebendo uma aguinha.
Vamos começar então com o nosso tema, que é um tema que eu preparei com muito carinho, justamente para esse momento que a gente está vivendo, que é totalmente inusitado, né? Novo, diferente, mas que é uma grande oportunidade da gente poder rever algumas coisas na nossa vida, né? Então eu separei algumas coisinhas aqui para vocês, então de vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui porque tem muito material e eu não quero esquecer de falar nada para vocês. Eu separei em alguns passos, algumas dicas, enfim, aí a gente vai conversando algumas coisas, tá? A primeira coisa que eu queria falar para vocês, que eu acho fundamental, a gente vai falar sobre saúde, né? Como que a gente pode elevar, regenerar, melhorar a nossa saúde e, lógico, a nossa imunidade, né? Eu acho que nunca, nesse momento que a gente está vivendo, nunca é demais falar sobre saúde, falar sobre imunidade, e eu acredito que agora a gente está percebendo também mais do que nunca a importância da gente realmente cuidar da nossa saúde, da gente consolidá-la ao longo da nossa vida, ao longo do ano. Eu estava conversando sobre isso numa outra live que a gente fez. A gente está vendo isso e a gente está vendo a importância disso, né? Saúde é o nosso bem mais precioso, mais valioso. Então, às vezes a gente pensa nas nossas metas, nos nossos sonhos, nos nossos objetivos, certo? Porém, se a gente não tem saúde, se a gente não está bem, né? Vai ficar mais desafiador e às vezes vai ser complicado, inclusive, a gente conquistar determinado objetivo, determinada meta, determinado sonho. Então, saúde, de fato, é o nosso bem mais valioso. Nós devemos cultivá-la, nós devemos cuidá-la, nós devemos preservá-la, né? E quando eu falo sobre saúde, não é só a saúde física, são outros pilares também, emocional, mental, espiritual. A gente vai passar um pouquinho, hoje a gente vai passar rapidamente sobre essas questões mais holísticas, mas ao longo da semana a gente vai conversar mais profundamente sobre isso. Então, assim, a gente está vendo realmente a importância disso, né? A importância da gente ter, a longo prazo e ao longo da vida, a gente cuidar da nossa saúde. E agora, a gente está tendo uma oportunidade de realmente olhar para isso, né? Nós fomos... Quem não olhava, quem não falava que não tinha tempo para olhar, para ver isso, né? A gente está meio que fomos obrigados a olhar para isso, a prestar atenção nisso, a colocar nossa atenção nisso, porque a gente vê o quanto é importante e fundamental para a nossa vida, né? De uma forma geral, em todos os sentidos, tá? E aí, nesse sentido, antes da gente falar sobre alimentação, nutrição, algumas coisas, o que é muito importante e eu considero uma etapa essencial, fundamental e que muitas vezes é pulada, né, deixada de lado, não é valorizada, mas que faz toda a diferença, é o nosso planejamento, né? Ter um planejamento. O ato de planejar é um fator essencial, uma etapa que muitas vezes é pulada e diante das circunstâncias, muitas pessoas mudaram a rotina delas, né? Então, às vezes se trabalhava fora, agora não está mais trabalhando, não todas, né? Mas uma parte das pessoas. Eu, por exemplo, já tinha o hábito de trabalhar em casa, então, assim, quanto a isso, eu até estou um pouco acostumada, mas muitas coisas mudaram na minha rotina também, né, como mãe, por exemplo, e acredito que também na vida de outras pessoas. Então, às vezes, estarmos em casa traz uma ideia de que as coisas vão ser mais fáceis, vão ser mais simples no sentido de organização, de facilidade, de acesso às coisas, à alimentação, à comida, por exemplo. Porém, mais adiante eu vou até explicar melhor isso. Se a gente não tiver um bom planejamento, organização, isso pode ficar mais bagunçado do que era antes, certo? Então, assim, é super importante a gente estipular os nossos objetivos, as nossas prioridades
do dia, né? Então, uma pergunta aqui que eu separei para eu não esquecer de falar para vocês. O que eu posso fazer agora para estar mais próxima do meu objetivo? Então, qual é o seu objetivo hoje? O que você quer hoje no contexto de saúde, né? É emagrecer, é melhorar a qualidade de vida, é melhorar a saúde no contexto geral, equilíbrio emocional, e aí a gente também entra na questão da saúde, né? Deixa eu só... Abaixa um pouquinho, filha. A mãe tá ao vivo. Então, como eu disse, a rotina tá diferente, né? Minha filha tá aqui comigo. Enfim. Então, assim, o que eu posso fazer agora para estar mais próxima do meu objetivo? Isso você pode anotar depois e colocar, escrever mesmo, exteriorizar isso, colocar num papel, colocar isso em metas sólidas mesmo, metas específicas, né? Não uma coisa vaga, metas tangíveis, né? Algo que você vá fazer, que você possa ver e sentir que você está fazendo algo, não uma coisa totalmente geral, né? Por exemplo, quero diminuir o consumo de açúcar, por exemplo, ou o consumo de refrigerante. Isso está super vago na sua vida, né? Então, estipular em metas específicas o quanto que você consome hoje e para onde que você quer ir. E que tipo de passos, de metas que você pode definir a partir de então, para que você realmente possa progredir em relação a essa meta, né? Então, se você consome diariamente, por exemplo, vou diminuir para X vezes na semana, ou para X vezes no dia, ou vou aprender a fazer receitas mais saudáveis, né? Enfim, colocar isso em metas tangíveis, certo? E outra pergunta que eu coloquei aqui também é: o que eu posso aprender com essa situação, né? A gente está vivendo uma situação, como eu disse, nova na nossa vida, inusitada, né? É algo mundial e é uma grande oportunidade da gente olhar para isso, né? Não é para fingir que isso não está acontecendo, mas olhar com um olhar amoroso, com um olhar leve, né? Do que a gente pode aprender, o que a gente pode tirar de bom dessa situação, certo? Como que a gente pode ajudar, como que a gente pode melhorar com isso, né? Porque isso tudo que está acontecendo traz muito uma necessidade da gente olhar não só para essa parte do externo, né, para o mundo, porque, como eu disse, é uma situação mundial, mas olhar para dentro de nós também, porque o nosso mundo exterior, ele é reflexo do nosso mundo interior, né? Então a gente é uma oportunidade, e essa situação levanta uma necessidade da gente olhar para dentro de nós, né? E aí vem a importância do autoconhecimento, vem a importância da autopercepção, da gente olhar para os nossos sentimentos, para os nossos pensamentos, né? E aí eu já estou até falando um pouco além da alimentação, justamente, que é o que eu acredito, né? Que não é só a alimentação, são outros fatores também que vão contribuir para a nossa saúde, para uma boa saúde, para uma boa imunidade, inclusive também, tá? Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês, antes de tudo, é sobre essa questão do planejamento, de visualizar o que você quer com o máximo de clareza possível e, a partir daí, você estipular metas, você traçar planos, você dividir isso, né, em pequenas metas, né? Às vezes a gente olha para uma coisa né, com um olhar assim de que está muito longe, mas pequenas metas, né, pequenos passos, né? A mudança, a grande mudança, ela vem através de pequenos passos, de pequenas coisinhas que você pode fazendo no seu dia que vão fazer diferença, certo? Então, planejamento é uma etapa fundamental, super importante, que não dá para ser pulada, e principalmente agora também nesse momento que a gente está tendo toda essa oportunidade, que a maioria das pessoas estão em casa, estão tendo essa oportunidade de olhar para isso, de planejar melhor tudo isso, certo? Então, algumas dicas que eu coloquei aqui para falar para vocês, que eu acho importantes também nessa questão do planejamento e organização. Se preparar para o dia seguinte. Então,
na noite anterior, se puder, definir uma prioridade ou uma atividade, ou pelo menos as 3 principais, principalmente ali naquele horário da manhã, tá? Que é, enfim, a gente vai acordar e vai ter logo aquela parte da manhã, e acordar e ficar com isso tudo muito solto, muito vago, faz a gente perder energia, né? Energia essa que poderia ser aproveitada para outras coisas, para outras atividades, e dá aquela sensação de que não está rendendo, ou que a gente não está fazendo algo que a gente deveria fazer, né? E aí pode trazer a procrastinação. Enfim, então, se preparar para o dia seguinte, isso já começa na noite anterior. A etapa do planejamento começa já na noite anterior, certo? Então, fazer essa listinha de atividades para poder visualizar o seu dia com mais clareza. Outra coisa muito interessante, uma dica que eu dou para vocês, né? Identificar qual é o seu pior hábito, ou qual o hábito que você sente que pega mais, qual o hábito que você... E você sabe disso, né? Nada melhor do que você para saber disso. Qual o hábito, a atitude que você sente que pega mais, que te atrapalha, que te impede de conquistar aquele seu objetivo, aquela sua meta, aquele seu sonho. Que hábito é esse? Identifica apenas um, o que você acha que realmente te limita mais para conquistar aquilo que você quer, e começa focando nele. Começa focando nele, traçando soluções, traçando metas de como você vai fazer para lidar com ele, para superar ele, para substituir ele por um outro hábito, dependendo do que é, né? Como você vai fazer para vencer isso, tá? Então começa nisso, começa nele. E aí, à medida que você vai conseguindo se desapegar dele, se desapegar disso, você vai se tornar mais confiante, mais empoderado, mais animado, para que você possa realmente, de fato, ir mudando outros hábitos, outras atitudes. Enfim, isso é uma dica bem interessante. Outra coisa também super importante, principalmente nesse momento, é a questão de horários, né? Justamente como está tudo mais diferente, a rotina, é legal a gente pelo menos estabelecer horários, respeitar esses horários para dormir, para acordar, né? E se possível alinhado, bom dia, se possível alinhado, e procurar fazer isso alinhado com o nosso ciclo circadiano, com o nosso relógio biológico interno. Então, não acordar muito tarde, não dormir muito tarde, isso tudo também faz diferença na nossa saúde, porque a gente tem o nosso relógio biológico interno, o nosso reloginho interno, né, o nosso ciclo circadiano, e ele responde por estímulo à luz solar, ao dia. Então a gente tem a secreção e o aumento de determinados hormônios e diminuição de outros de acordo com o dia, né? Então quando a gente tem isso tudo bagunçado, horário para acordar, horário para dormir, horários irregulares, isso pode bagunçar um pouquinho o nosso ciclo circadiano, os nossos hormônios, a produção de hormônios, e pode alterar tudo e pode impactar também na nossa saúde. Tá? E outra coisa que eu queria também falar ainda sobre planejamento e organização, muito interessante também, você estabelecer indicadores de progresso que possam indicar que aquela meta foi conquistada, que aquela meta foi alcançada. Como, por exemplo, que eu vou estabelecer isso? Aquele sintoma que você tinha com mais frequência, uma dor de cabeça, por exemplo, uma indisposição, um cansaço, e aí você percebeu que isso diminuiu no seu dia, ou não está tão frequente mais, isso é um indicador de progresso. Isso é uma forma que você viu que aquilo melhorou em você, certo? Desculpa. Então isso também vai te deixar animada para que você consiga se manter no foco, enfim, para que você consiga realmente progredir e continuar na jornada. Então, estabelecer indicadores de progresso é uma coisa muito interessante também para a gente fazer e saber, de fato, o que a gente está progredindo, o que a gente está evoluindo, o que melhorou. Tá? Você consegue realmente ter esse automonitoramento melhor. A gente está com uma vantagem hoje em dia, né, com toda essa situação, que é o quê?
a gente consegue preparar as nossas refeições em casa. Só que isso também pode ser uma grande armadilha, né? A gente pode ter um grande problema aí. A gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso mais pra frente. Mas assim, a vantagem disso é que quando nós estamos em casa, a tendência é a gente dar preferência a alimentos mais naturais, a alimentos mais frescos, né? Inclusive até na hora de temperar a comida a gente vai ter um cuidado maior, certo? Do que, por exemplo, que a gente tem acesso na rua, né? Então a gente vai ter cuidado com temperos, com alimentos, a gente vai escolher, geralmente a gente tem uma tendência a escolher alimentos mais naturais, certo? Estando em casa, cozinhando em casa, preparando as nossas refeições em casa. Então a gente tem uma vantagem. Porém, a gente vai ver mais adiante que isso pode ficar um pouco bagunçado também. Então a gente vai ver estratégias de como que a gente pode lidar e fazer com que isso realmente a gente possa tirar proveito dessa situação. E isso também, se a gente tiver um bom planejamento e organização em relação a isso, em relação à alimentação, em relação às nossas prioridades, às nossas atividades, a gente vai ver que isso vai evitar que aquelas refeições que antes a gente fazia, por exemplo, na rua, né, no trabalho, tá na hora do lanche, eu vou descer ali para comer alguma coisa, uma coisa rápida, isso não tem mais, né? Então, isso pode evitar pequenas refeições, pequenos lanches, por pura falta de planejamento. Porém, isso em casa também pode ser um desafio, pode ser também um perigo se você não cuidar disso. Então mais adiante a gente vai falar sobre algumas estratégias. Bom dia, quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos. Eu comecei agora há pouco a falar sobre o tema de hoje da nossa live, né, que é como regenerar a nossa saúde dentro da nossa própria casa. Eu estou no comecinho, estou falando ainda sobre planejamento, organização, enfim, já tem muita coisa pra gente conversar, tá bom? Outra coisa que eu queria falar para vocês, que é a questão da consciência, tá? Da consciência, da autoconsciência, de estarmos mais conscientes. Como eu disse, mais do que nunca a gente está vendo a necessidade, uma grande necessidade, diante de tudo que está acontecendo, de nos tornarmos e de estarmos mais conscientes para tudo isso, para desenvolvermos melhor nossa consciência. Eu sempre digo, né? Você não é apenas aquilo que você come, mas aquilo que você entra em contato. Então nós somos o que comemos também? Sim, podemos ser, mas nós somos também o que pensamos, o que sentimos, o que vibramos, o que acreditamos, as nossas crenças. Isso é muito importante também. E isso, repetidas vezes, né? Eu costumo dizer também, você não é aquilo que você come o tempo todo, né? Às vezes você comeu, enfim, alguma coisa que não era tão saudável, que não era tão interessante, você não é aquilo, né? Você não tem como você se definir por aquilo. Você é fruto daquilo que você faz na maior parte do tempo e fruto daquilo também que você, como eu disse, pensa, acredita, vê, sente, ouve. Então, nessa questão também do que a gente ouve, do que a gente vê, tá? Então, assim, estarmos conscientes disso é importante. Por quê? Isso faz com que a gente escolha, pelo menos na maior parte do tempo, aquilo que nos faz bem. Quando a gente está consciente disso, de toda essa questão integrativa mesmo, a gente passa a estar mais consciente das nossas escolhas alimentares, ou enfim, outras também. Quando a gente está mais consciente disso, a gente passa a escolher aquilo que nos faz bem, pelo menos na maior parte do tempo, como eu falei, né? Então, assim, eu separei aqui algumas dicas para que a gente possa exercitar melhor essa nossa autoconsciência, o estar mais consciente, que é muito importante também nesse momento, e não só nesse momento, para a vida, tá? Então, algumas atitudes, algumas práticas que a gente pode incluir ou manter, né, se você já tinha, no seu dia, para desenvolver melhor, para estar mais consciente. Alongamento. Alongamento é uma coisa que faz nós estarmos mais conscientes do nosso corpo, e aí o nosso corpo físico, né, das nossas sensações, e é uma coisa maravilhosa para a gente fazer logo que acorda, porque aquilo vai despertando o nosso corpo, e fazer isso consciente de que a gente está ali despertando cada pedacinho do nosso corpo,
se alongando, isso vai acordar cada pedacinho do nosso corpo, vai ajudar ele a fluir melhor e vai ajudar a viver o nosso dia de uma melhor forma, certamente. Então, o alongamento é uma forma, é um exercício de consciência, de autoconsciência. Outra coisa também maravilhosa, meditação. Meditação, acho que é a prática, assim, é a atividade, enfim, o exercício, é um dos mais poderosos para autoconsciência, para consciência, né? Então, a meditação, ela nos dá a capacidade de perceber, de ter uma percepção melhor das nossas sensações, dos nossos sentimentos, né? E aos poucos, através da prática, né? da frequência, da constância, a gente vai aprendendo também a desapegar dos nossos pensamentos, a gente vai entendendo que nós não somos só os nossos pensamentos e que às vezes tem pensamentos que nem são nossos, porque está tudo aí, né? Então a gente vai aprendendo a lidar melhor com isso, a reconhecer melhor isso, a desapegar disso, de sensações, de emoções. Então é uma prática maravilhosa para autoconsciência, para consciência, para a vida, e traz vários benefícios, inclusive na saúde também. E aí a gente pode colocar mental, emocional, física também, porque a gente tem que pensar na saúde como um conjunto de ações, né? E uma coisa reverbera na outra, uma coisa está conectada na outra, certo? Então, assim, existem inúmeras práticas, técnicas, né, de meditação, mas assim, eu estimulo e recomendo, né, as pessoas a experimentarem, a conhecerem, para saber aquela que faz mais sentido para você no momento, aquela que você se alinhou mais, sentiu que faz sentido para você mesmo naquele momento, mas assim, experimenta, conheça. Para quem não tem muito hábito de ter essa prática no dia a dia, as meditações guiadas, elas ajudam muito, né? A gente entrar em sintonia, a gente se acalmar, né? Então, fazer meditações guiadas ajudam muito também para beneficiar também a energia, enfim, já ir ajudando a nos conectar melhor. Então, meditações guiadas ajudam muito para pessoas que estão iniciando e até para pessoas também que estão avançadas. As meditações guiadas são maravilhosas e tem um monte disponível no YouTube, enfim, em plataformas também, existem plataformas, apps, aplicativos que ajudam muito nesse sentido também. Então, meditação é algo assim, uma prática que se você não incluir ainda no seu dia, eu te estimulo a incluir, não só nesse momento, mas também para a vida, tá? E é uma prática que nos ajuda a estarmos mais conscientes de tudo, do agora, do presente, do momento presente, certo? Outra coisa também que já puxa um pouquinho para a meditação, né? Que é a respiração. A respiração é uma outra prática, uma outra atitude, um outro exercício que também nos ajuda a estarmos mais conscientes. Por quê? A nossa respiração, acho que mais do que tudo, é aquilo que nos traz aquela sensação maior do presente, do agora, né? A cada respiração que a gente faz, a cada inspiração, a cada expiração, é o agora, é o presente, e é só isso. Então, inclusive, é uma das coisas que nos ajuda a nos conectar melhor, conectar com uma força maior, com o divino, com o Criador, com tudo que é, como você preferir chamar. E também puxa na questão da meditação, porque é uma forma da gente se concentrar, é uma forma da gente se conectar, é uma forma da gente acalmar. A respiração é uma forma da gente se acalmar, sim, em relação às sensações, a emoções. A gente vê que quando a gente está muito agitado, quando está muito nervoso, ou quando está com raiva, a nossa respiração começa a ficar mais ofegante, mais agitada. Já perceberam isso? Quando a gente está mais calmo, às vezes quando a gente está dormindo, a nossa respiração fica mais profunda, né? E mais calma. Então, a respiração é uma forma consciente que a gente tem para a gente mudar as nossas emoções, os nossos sentimentos. A gente quer mudar, promover sensações de bem-estar, promover pensamentos, sentimentos positivos. Podemos fazer isso através da respiração, né?
estão falando aqui, guiada é melhor para quem está começando. Concordo, meditações guiadas é a melhor forma para quem está começando, para quem não sabe por onde começar, para quem não sabe como meditar, para quem não sabe como fazer. A verdade é que não tem um como meditar, né? É você estar consciente do seu momento presente, do agora, e aí nesse sentido existem várias técnicas, sim, mas a meditação guiada ajuda muito, né? Só assim consigo me ater ao meu eu. Então é isso, então continua, a guiada ajuda muito, a guiada facilita muito nessa questão, nesse sentido também, tá? E aí, ainda nessa questão da consciência, entrando um pouco para a questão da alimentação, né, para a nossa nutrição, para a comida em si, para os alimentos, é um automonitoramento, né, uma autopercepção, observar o que determinado alimento desperta em você, ou os principais sentimentos que você sente anteriormente a comer determinado alimento, determinada refeição, ou o que aquele alimento despertou em você de sentimento, de sensação. Foram sentimentos positivos ou não? Ou você fez aquela escolha alimentar baseada num não planejamento, baseada num impulso? Então a alimentação é uma forma maravilhosa também que a gente tem para desenvolver a nossa consciência, para desenvolver a nossa intuição, para desenvolver a nossa sabedoria. Né? Nesse sentido, por isso que eu trabalho com os meus clientes a sabedoria alimentar, a intuição, e não estar apegada a um plano alimentar calculado. Né? E sim você criar, eu estimulo as minhas clientes a desenvolverem suas próprias asas, a criarem suas próprias asas e desenvolverem isso, né? Perceber o que cada alimento desperta em você, no seu corpo, e aí vem a sua individualidade, você. Às vezes, por mais que determinado alimento possa ser saudável, pode ser que aquele alimento não te faça tão bem, né? Você tem alguma sensibilidade, ele não caia tão bem, e isso tudo é o seu corpo dizendo para você que aquilo não te fez muito bem. Então ele sinaliza, o nosso corpo sinaliza o tempo todo. Só que às vezes a gente está distante disso e a gente não percebe isso, né? No dia a dia, na correria, a gente não percebe isso, a gente deixa isso passar. Então eu gosto de dizer também, quanto mais distante nós estamos de nós mesmos, menor a chance da gente perceber o que o nosso corpo realmente precisa. E aí, nesse sentido, não faz sentido nenhum você ter algo ali calculado e definido para você se alimentar no seu dia a dia, né? Em todos os seus dias, porque os seus dias não são iguais. A gente tem dias diferentes, a gente passa por situações diferentes, a gente passa por momentos diferentes, a gente passa, por encontros diferentes, né? Então, não tem como estabelecer uma única coisa que você vai estar se alimentando, que você vai estar fazendo, né? Faz sentido isso que eu estou falando para vocês, gente? Então, desenvolver o autoconhecimento, o nosso autoconhecimento, essa intuição, essa sabedoria alimentar, é uma coisa que a gente precisa fazer e assim, diria que uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer por nós mesmos, né, nos conhecermos e puxar isso para a alimentação também, que é algo que a gente faz várias vezes por dia, né, enfim, algumas vezes por dia, e que vai influenciar na forma como a gente se comporta, na forma como a gente sente as coisas, às vezes até na forma como a gente pensa, certo? Então, automonitoramento. E a gente estando em casa, a gente tem a oportunidade, inclusive, algo que eu gosto muito de fazer também, um exercício que eu gosto muito de fazer com as minhas clientes, é escrever, ter um diário alimentar, escrever, mas não usar isso como uma forma de... não que isso traga para você uma pressão, um peso, sabe? Uma culpa, porque aí não vai ter sentido nenhum você fazer isso, não tem benefício, mas fazer isso para que você possa perceber melhor, visualizar melhor quanto às suas escolhas alimentares, quanto se aquela escolha foi baseada com planejamento, né? Se foi uma escolha que você fez planejada, se foi uma escolha que você fez totalmente por impulso, né? Ou se foi uma escolha que você fez
por uma emoção, né? Totalmente guiada por uma emoção. Então é uma forma da gente perceber isso, porque às vezes a gente não percebe isso no dia a dia, na correria do dia a dia, concordam comigo? Então é um exercício interessante para você fazer, anotar, e não só colocar, tá, o que você está comendo, mas também o sentimento, como eu disse, né, o sentimento que te levou a fazer aquela escolha, o que aquela escolha promoveu para você em relação a sentimento, se aquilo foi planejado, se você estava com fome, depois que você comeu, qual foi o seu nível de saciedade. Então você pode anotar N coisas e se deixar eu falo mesmo e poderia falar sobre isso, só sobre isso na live, mas enfim, é uma forma de você perceber, de você ter esse automonitoramento, de você ter essa autoobservação, certo? Faz sentido isso que eu tô falando, gente? Quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos também. Podem entrando, podem chegando, porque tem muito conteúdo ainda. Deixa eu ver aqui o que eu mais separei para não esquecer de falar nada para vocês. Então, a gente falou bastante sobre essa questão da alimentação intuitiva, né? De desenvolver essa sabedoria alimentar. E aí, vamos passar para a questão da alimentação em si, dos alimentos. O que a gente pode fazer hoje, o que a gente pode fazer essa semana, que seja, para a gente melhorar a nossa saúde, para a gente regenerar a nossa saúde, dentro da nossa própria casa, certo? Então, as nossas escolhas alimentares, elas impactam tudo. Elas impactam o mundo, elas impactam o ambiente, elas impactam, enfim... são escolhas que realmente impactam. E hoje em dia, parece que a gente tem tanta informação, né, sobre isso, sobre alimentação, sobre nutrição. E quanto mais informação que a gente tem, parece que mais confusa a gente está sobre o que comer, sobre como comer, sobre que horas comer, né? Se tornou uma coisa assim, que ficou super confuso, que ficou super desafiador. Uma coisa que a gente deveria fazer com tanta simplicidade e de forma espontânea e natural, que é comer, né? Então, assim, se a gente parar para pensar, os nossos avós, os nossos bisavós, eles sabiam exatamente o que comer, quando comer, quanto comer, como comer, né? E não se via tanto a presença dessas desordens que a gente está vendo, desequilíbrios que a gente está vendo hoje cada vez mais, como diabetes, doenças cardiovasculares, câncer, enfim. Não se via isso antigamente, né? Então, assim, como eu disse, não tem nada mais urgente do que a gente assumir o controle da nossa própria comida, né? Eu sempre digo, não é que você não possa ou esteja proibido de comer coisas que você saiba que não são escolhas tão saudáveis naquele momento, mas você fazer isso de uma forma consciente, não fazer isso de uma forma onde você não sabe, né, o que tá pegando, que tipo de escolha você está fazendo. Então, tendo consciência daquela escolha que você está fazendo, sabendo que você está fazendo aquela escolha, escolhendo isso, né? Tendo conhecimento disso. Porque às vezes a gente vê um produto, né, os famosos falsos saudáveis, e a gente pega, a gente compra, enfim, com o intuito e achando que é uma coisa boa, que está sendo uma escolha boa, quando na verdade não está sendo. Então é muito importante também, por isso que eu volto a dizer e bato na mesma tecla, é muito importante a gente ter esse conhecimento, esse autoconhecimento, a gente saber o que a gente está pegando, o que a gente está comendo, o que a gente está comprando. Ler rótulo é um ato de consciência também, né? E aí, nesse sentido, para não ter dúvida, que não gera dúvida, é comida de verdade, é comida que não tem rótulo, né? Frutas, legumes, verduras, cereais, grãos, tubérculos, castanhas, oleaginosas, certo? Leguminosas. Comida de verdade. E aí o que eu falei no começo da live a respeito da nossa possibilidade agora que a gente tem de fazer as refeições em casa, isso também pode ser uma armadilha, porque uma rotina desorganizada, se você não tem isso bem estipulado, um planejamento, uma boa organização das coisas, isso pode te levar, inclusive, a estar fazendo mais beliscos, né? Aquelas famosas beliscadas, do que você fazia antes, porque agora você está em casa, você tem um acesso mais fácil, você vai ali, a cozinha está ali do lado, né? Você vai ali no banheiro
e depois dar um pulinho na cozinha rapidinho. Isso nem estava planejado, mas você foi ali no banheiro e depois, vou passar aqui na cozinha, e de repente quando você vê, você já voltou com alguma coisa, com alguma comidinha, com algum belisquete. Então a gente também tem que ter atenção nisso, porque o fato da gente estar em casa é uma vantagem, né? A gente pode realmente tirar grande proveito desse momento, né? De estar em casa com mais frequência, né? Grande maioria das pessoas. Porém, se a gente deixar, isso pode ser uma grande armadilha pra gente também, tá? Outra coisa também que pode ser uma grande armadilha para gerar um comer mais impulsivo, aumentar as nossas beliscadas ao longo do dia, é a questão da ansiedade, é a questão do tédio, do tempo ocioso, né? Vai fazer você ir na cozinha para pensar o que você vai comer, para você abrir a geladeira para pensar o que você vai comer, né? Então, assim, geralmente, gente, quando a gente abre a geladeira para pensar no que a gente vai comer, para pensar na vida, é porque você não estava com fome real, fome fisiológica. Então é importante também a gente estar atento a essas questões, tá? Porque, como eu disse, a gente pode tirar vantagem desse momento, nesse sentido, por termos a oportunidade de fazermos nossas refeições em casa, de cuidarmos disso, mas estar atento a isso também, tá? Outras coisas também que eu coloquei aqui, que propicia a gente comer sem estar com fome, né, aquele comer emocional, são situações de estresse, e se deixar esse momento todo tudo isso que está acontecendo, se a gente deixar realmente e ficar vendo notícias, enfim, não filtrando o que a gente está vendo, o que a gente está recebendo, o que a gente está ouvindo, a gente vai ficar extremamente estressado, ansioso, e essas emoções vão ter totalmente impacto, vão afetar, vão impactar as nossas escolhas alimentares, tá? Como eu disse, ter o alimento perto de você, ter o acesso fácil ali na cozinha, vai ser um gatilho, pode ser, né? Não vai ser, pode ser um gatilho para você acabar comendo mais, beliscando mais. Dietas monótonas, né? Dietas sem variedade, também pode fazer isso, né? Também pode fazer com que essas questões, esse comer impulsivo, esse comer emocional aumente, por isso é muito importante a variedade, a gente desenvolver a nossa intuição, a nossa sabedoria alimentar e não se apegar numa coisa, num plano alimentar, num papel que está ali, né? A proibição, né? O famoso proibir, né? Eu não posso comer aquilo. Parece que o fato de você não poder comer aquilo vai te deixar com mais vontade de comer aquilo. Se você pudesse comer aquilo, enfim, você talvez nem ligaria, mas aí o fato de proibir, de você não poder comer aquilo, vai te gerar vontade de comer aquilo. Então, nesse sentido, isso pode atrapalhar. E eu não acho que faz sentido você realmente proibir, ser proibido de comer alguma coisa, né? Isso eu tô falando, tá? Em condições normais de temperatura e pressão, né? Considerando que aquilo não vai realmente te impactar ou te fazer mal se você tem, se a pessoa tem determinado desequilíbrio, distúrbio, problema de saúde mais grave, né? Lógico, a gente tem que pensar nisso e tem que cuidar e estar mais atento em relação a isso. Mas partindo do princípio que aquilo, você estar proibido de comer aquilo simplesmente porque não é tão interessante ou não é tão saudável, isso pode gerar um efeito contrário, né? do seu objetivo, e pode justamente fazer com que você coma mais ou coma aquilo, ou quando vá comer em maior quantidade, né, do que às vezes seria melhor se você comesse simplesmente um pedaço ou uma porção pequena, e aí você fica acumulando aquilo, aquelas vontade acumulada, né? E aí na hora que você vai comer aquilo, vai comer como se não tivesse amanhã, ou então sabendo que não vai ter outra oportunidade de comer tão cedo, então você vai comer muito, né? Então a gente tem que ter cuidado para isso e se atentar a isso também, certo? E a questão do tempo ocioso que eu falei, de às vezes ficar desocupado em casa, pode gerar essa questão, pode aumentar os nossos beliscos, tá? Então, organizar. E eu volto para o que eu falei no começo da live, que é organização, que a gente tem esse planejamento, tá? E aí eu coloquei aqui para vocês algumas dicas de organização, tá? E no sentido de alimentos, tá? De cozinha. Então,
listei aqui algumas coisas, vou falar pra vocês, quem tiver papel e caneta quiser anotar também. Enfim, então bem bacanas as dicas aqui que eu separei pra vocês. Primeira coisa é, se possível, destinar 1 ou 2 dias na semana para um preparo das refeições em maior quantidade. Embora a gente esteja em casa, nem todo mundo consegue, nem todo mundo pode ir para a cozinha todos os dias e nem precisa também, né? E nem precisa. Então, assim, organizar isso para preparar uma vez na semana ou 2 vezes na semana, ou que seja 3, né? As refeições em maior quantidade te ajuda muito, vai te facilitar muito no dia a dia, tá? Então, preparar um arroz integral, uma quinoa numa quantidade maior, uma leguminosa, né, um grão de bico, um feijão, você não precisa estar fazendo aquilo todo dia. Eu vou falar também algumas dicas super relevantes no sentido de frutas, verduras e legumes, tá? Então é legal a gente ter um dia para fazer isso, para que seja tirar uma manhã para fazer isso. Aquela manhã ali vai render e vai reverberar na sua semana toda, tá? Provavelmente, se você organizar isso. Quanto à questão das frutas, legumes e verduras, consumir pelo menos 3 a 4 porções de frutas por dia e distribuir isso, né? Não é consumir tudo de uma vez, distribuir isso ao longo do dia. É importante o consumo de frutas e de legumes e de verduras também, né? Frutas, legumes e verduras são fontes maravilhosas de antioxidantes, nutrientes, fitoquímicos, isso todo mundo já sabe, aquelas coisas todas, vitaminas e minerais. Então, gente, é importante a gente incluir isso no nosso dia a dia, é importante a gente consumir isso sempre, né, pra vida. E, se possível, ali, na hora de montar o seu prato, deixar pelo menos metade do seu prato com legumes, com verduras. Se possível, verduras cruas também, né? Porque quando a gente não aquece o alimento, né? O alimento fresco, cru, ele tá 100%, tá com 100% da sua energia vital ali, tá? E aí eu separei algumas coisas importantes, né? Nessa questão de durabilidade das frutas, legumes e verduras, tá? Que vão durar mais na sua casa, na sua geladeira. Não é para estocar comida, pelo amor de Deus, é para comprar o suficiente, né? O necessário, não é para a gente estocar as coisas, mas justamente para a gente ter cuidado e atenção para a gente também não desperdiçar um alimento, saber aproveitar ele da melhor forma, né? Saber ter um melhor aproveitamento integral dos alimentos. Então, se puder aproveitar casca, talo. Outro dia eu fiz um soufflé de talos, né? Com talo do brócolis, da couve. Eu fui juntando e aí fiz o soufflé, postei no meu feed a receita. Então, é saber aproveitar melhor os alimentos e não desperdiçar. Não precisa estocar, mas ter uma melhor programação disso, porque a gente também não vai poder ficar saindo o tempo todo para ir no hortifruti, para, enfim, fazer compras. Então, também é importante a gente ter esse planejamento, pelo menos da semana. Então, entre as verduras que têm mais durabilidade, são a couve e o repolho, tá? Eles costumam durar mais. E entre os legumes, beterraba, cenoura, nabo, rabanete, os tubérculos, né, também costumam durar bastante tempo, tá? Então são legumes e são verduras que você pode ter que vão durar mais, tá? Mas aí volto a dizer, ter o necessário, tá bom? De repente o planejado, sabendo que você não vai poder de repente ir novamente no hortifruti naquela semana, então você já tem ali uma coisa que você sabe que você consegue fazer com que dure, porque frutas, legumes e verduras são alimentos mais perecíveis, né? Algumas frutas, então, algumas frutas que são mais sensíveis, morango, banana, abacaxi, melancia, são frutas mais sensíveis. Porém, você pode congelar, por exemplo, o morango, você pode congelar a banana, você já pode congelar fatiada a banana, né, em rodelinhas, só tirar para fazer um smoothie, um suco. Você pode congelar o morango, você pode congelar o abacate, que também é uma fruta mais sensível, né, pode estragar mais rápido. Você pode congelar mamão, né? Outra dica muito legal também é sopa, tá? Então, isso tudo que eu tô falando eu tenho feito, tá? Nos últimos dias e semanas aqui. Você vai aproveitar aqueles legumes, aquelas verduras que já estão ali na sua geladeira, que você às vezes não sabe o que fazer, você faz uma sopa. Faz uma sopa e congela, porque quando você faz a sopa, você consegue congelar talvez
uma verdura que você não poderia... Não é que não possa, né? Mas às vezes quando você congela, ela vai mudar o aspecto, ela vai mudar a textura quando você cozinhar ela de novo, né? Levar, enfim, pra frigideira. Então, nesse sentido, às vezes é melhor você já congelar em forma de sopa ou você congelar também em forma de gelinho verde para fazer um suco verde. Também é muito interessante você bater e aí fazer os cubinhos de gelo, que facilita mil na sua vida. Depois você só vai, durante a semana, pegar 2, 3 cubinhos e bater com uma fruta, né? Semana passada eu congelei o espinafre, por exemplo, eu peguei uma parte e usei para uma preparação que eu estava fazendo na hora, e a outra porção eu congelei. Tá? Então você pode fazer sopa e você pode congelar também essa sopa, que super facilita, às vezes não deu tempo de preparar nada. Pega ali a sopinha e você tem uma refeição maravilhosa, uma refeição nutritiva, uma refeição completa, tá? Outra dica também é deixar alguns temperinhos já prontos, né? O alho picadinho, cebolinha, salsinha picadinha. Eu também gosto de deixar o cheiro verde, a cebolinha picadinha e congelar, porque aí depois, quando eu preciso, eu só pego a porção que eu quero. Também é uma dica que facilita mil na cozinha, né? Do que ficar descascando o alho, picando o alho. A cebola... eu não gosto de deixar muito tempo, né? Ela vai ficando com aspecto, vai ficando meio esverdeada. Mas o alho dá para deixar um tempo maior e ele é algo que, às vezes, né, você tem que descascar alho por alho, pode... Isso tudo otimiza o seu tempo na cozinha, certo? Então ajuda. E além disso, o alho e a cebola, eles têm um amplo espectro de propriedades antimicrobianas, então ajuda bastante também, tá? Outra coisa que ajuda é deixar alguns legumes já cozidos na geladeira. Você pode cozinhar no vapor, uma quantidade maior, e já deixa eles cozidos na geladeira, e ao longo da semana você vai pegando e aí faz um refogado rápido, coloca um azeite na frigideira, um alho, e aí coloca uns temperos para dar aquele tchan, né, nos legumes e nas verduras, e aí já facilita muito, porque aí você só pega para fazer um refogado rápido. Você também já pode deixar os folhosos lavados e higienizados dentro da geladeira, isso também facilita. Você já vai higienizar tudo, e aí você vai colocar num pote, por exemplo, as folhas, os folhosos, você vai colocar num pote de vidro de preferência, folha com papel toalha, para ajudar ali a puxar água e ela vai durar mais, certo? Cuidado também, uma coisa importante, cuidado se você for fazer salada e já temperar ela toda, porque isso vai fazer com que não dure tanto. Então eu sempre aconselho você, se for preparar um molho, alguma coisinha, né, um molho caseiro, deixa à parte. Então você só coloca ali na hora, no prato, na porção que você for comer, porque isso vai ajudar a durar melhor sua salada, que já está limpa, que já está higienizada na geladeira, certo? Outra dica legal é deixar as leguminosas de molho, tá? Da noite pro dia em água com meio ácido, limão ou vinagre. Esse meio ácido, ele ajuda a eliminar os fitatos, o ácido fítico, que é um fatuante nutricional que atrapalha a absorção de alguns nutrientes, como ferro, como cálcio, como zinco, e também vai fazer com que fermente mais, com que gere mais gases. Então deixar de molho é uma boa estratégia. Você pode fazer isso na noite anterior, no dia seguinte escorre aquela água, e não cozinha com aquela água, tá? Coloca uma água nova para você poder cozinhar. Outra dica, estratégia interessante também, simples, que você pode fazer hoje: espremer um limão na sua salada. Você vai aumentar o aporte de vitamina C. Se você tem aquela salada, se você está comendo com feijão, uma leguminosa, que é uma fonte de ferro, por exemplo, e a própria verdura verde escura, você ainda vai aumentar a absorção do ferro, porque a vitamina C e o ferro, eles têm uma sinergia, né? Então a vitamina C melhora a absorção do ferro, e você ainda vai ter inúmeros benefícios. O limão, ele é antiviral, antibacteriano, antifúngico, antioxidante. O limão é uma maravilha. Tem até um livro muito interessante que se chama O Poder de Cura do Limão. Então fala bastante, de uma forma bem ampla, de uma forma bem específica sobre o limão, que é maravilhoso. Outra coisa interessante também, simples, é acrescentar umas rodelinhas de gengibre na sua água. O gengibre, ele fortalece o nosso sistema imunológico, né, o nosso sistema de defesa. É uma coisa simples, você pode colocar ali, você vai ter uma água saborizada, ou fazer um chazinho de gengibre, por exemplo, e tomar de manhã, ou tomar depois das refeições. O gengibre também, ele ajuda na nossa digestão, e você pode incluir ele no seu dia. Todas as dicas que eu tô dando são baseadas em alimentos acessíveis, tá? De fácil acesso, de fácil custo, né? No custo bom, acessível, e
voltado para essa questão da nossa saúde e também da nossa imunidade. Então, falei do gengibre, falei do alho, da cebola, falei das frutas, dos legumes e das verduras, né? E vou falar também agora de uma dica interessante para você ter um lanchinho ou um café da manhã seu pronto, prático, que é você colocar num potinho, por exemplo, de vidro com tampa, um pouquinho de aveia, tá? E leite vegetal ou iogurte. E aí você tampa e aí deixa na geladeira da noite pro dia. E aí no dia seguinte você vai ter o que a gente chama de overnight oatmeal, né? Que é uma refeição à base de aveia, fica tipo um mingauzinho de aveia. Aquela aveia ela incha, então fica mais consciente. Você pode colocar chia também, dá pra fazer com a chia, que a chia também ela forma esse gelzinho. E aí você tem uma refeição prática, é só você picar uma frutinha por cima e mandar pra dentro. Isso é uma coisa prática. E por que eu tô falando da aveia? Aveia de fácil acesso, barata, e não só isso, ela também contém uma fibra que se chama beta-glucana, e essa fibra ela é imunoestimulante, ou seja, ela ajuda na nossa imunidade. Então incluir a aveia no seu dia a dia também é bom, e você pode fazer aí essa refeição, esse lanchinho, esse café da manhã com ela, que é super prático, você já garante uma refeição bem bacana e nutritiva, tá? Então assim, volto a dizer e vou enfatizar mais uma vez a questão da variedade, variar suas escolhas e buscar um equilíbrio, né? E nesse sentido, nesse contexto, não tem sentido a gente se apegar a algo que está ali pré-estabelecido somente, calculado, monótono, né? E nesse sentido é importante a gente variar, buscar variedade. Para isso a gente precisa sim conhecer melhor sobre combinações, né? Eu poderia falar, a live estenderia aqui o dia inteiro para a gente falar sobre isso, melhor sobre variedade, sobre combinações. Isso é algo que a gente vai desenvolvendo, é um processo, tá? É um processo e é um pilar importante que eu sempre gosto de trabalhar com as minhas clientes, é justamente essa habilidade, esse conhecimento, é desenvolver isso, é desenvolver essa sabedoria alimentar para você poder variar e para você saber o que escolher, selecionar diante de cada situação, o que vai ser melhor para você naquele momento, ou enfim, diante de uma situação que você não pode escolher uma melhor opção, saber como fazer uma combinação com o que você tem disponível. Então, para isso, você precisa sim conhecer, se conhecer e conhecer também sobre a alimentação, conhecer sobre os alimentos, conhecer sobre combinações, certo? E aí, o que acontece? Nesse contexto da variedade, uma alimentação saudável, o que ela deve incluir? Grãos, leguminosas, verduras, legumes, frutas, sementes, oleaginosas, tubérculos, cereais. Então, aí a gente pode ver, olha quanta coisa, quantos grupos alimentares eu falei, né? O quão variado pode e deveria ser a nossa alimentação. Então, varie, busque variar, busque conhecer, né? Diferentes alimentos dos grupos alimentares. Então, às vezes a gente fica só no feijão. Por que só no feijão? Experimentar outras leguminosas, fazer outras leguminosas também, grão de bico, uma ervilha, uma lentilha, soja também uma leguminosa, amendoim também uma leguminosa, né? Então, variar isso ao longo da semana, né? Não é todo dia, lógico, como eu disse, a gente vai cozinhar às vezes para 1, para 2, para 3 dias, mas aí numa próxima vez que a gente vai cozinhar, selecionar um outro alimento daquele grupo alimentar, porque, gente, a natureza, ela a gente contemplar diferentes alimentos e diferentes grupos alimentares, eles vão se completar. Então, às vezes, um nutriente que não tinha naquele determinado alimento, você vai conseguir num outro. Ou que não tinha naquele alimento daquele grupo alimentar, você vai conseguir num outro, que é do mesmo grupo alimentar. Então, é muito importante a gente variar as nossas escolhas para que a gente possa contemplar o nosso corpo, o nosso organismo, com diferentes nutrientes, com diferentes vitaminas, minerais. Nesse sentido, a natureza oferece tudo pra gente. E por isso que uma dieta monótona, uma dieta repetida, uma dieta igual, ela pode trazer pra gente desequilíbrio, ela pode trazer pra gente carências nutricionais, justamente porque não busca essa variedade, não busca contemplar. E a natureza é tão abundante que não faz sentido também você ficar comendo a mesma coisa todos os dias. Certo? Faz sentido isso que eu tô falando pra vocês, gente? Fala aqui pra mim, por favor, pra eu saber, tá?
Eu tô vendo aqui o horário, porque se deixar eu falo para sempre e a gente pode ficar conversando eternamente. Minha filha tá aqui do meu lado já para saber se eu já tô terminando. Mas assim, eu queria trazer para vocês algumas dicas que a gente pode fazer hoje, que a gente pode colocar em prática para que a gente possa já hoje, essa semana, já melhorar a nossa saúde. Tá? Aqui tá falando pra mim que eu já vou cair, tenho 25 segundos. Eu vou entrar de novo, gente, só pra gente finalizar e eu revisar algumas coisas com vocês e falar sobre alguns pontos importantes. Já estamos acabando, tá? Então eu vou entrar de novo, tá? Vai cair. Eu vou entrar de novo só pra gente poder finalizar, tá bom? Só agradecer quem tá aqui comigo, presente até agora. Espero que vocês estejam gostando. Já volto, vou voltar. Olá, voltei. Quer ficar aqui comigo? Então vem. Voltei pra gente poder finalizar, né? Direito, da melhor forma. Se deixar eu falo e vou falando, que esse é um tema que muito me agrada e eu gosto muito de compartilhar. E tô adorando essa semana de lives para poder compartilhar um pouquinho com vocês sobre isso. Eu espero que eu já tenha ajudado vocês, ou que eu tenha dado pelo menos uma dica, ou alguma sacada, ou algum insight que tenha feito diferença no seu dia hoje, na sua semana, para sua saúde, enfim. Espero realmente que esse conteúdo, esse material que eu separei, possa ter beneficiado e contribuído de alguma forma para você, tá? Então, assim, a gente falou sobre comida de verdade, a gente falou sobre dicas práticas de organização, a gente falou sobre algumas dicas de planejamento, a gente falou sobre consciência, o quanto é importante, né? E a gente falou nesse sentido também algumas dicas e práticas e atitudes que a gente pode fazer para desenvolver melhor a nossa autoconsciência, para estarmos mais conscientes, tá? A gente falou sobre variedade, a gente falou coisa pra caramba, e uma coisa também que eu não posso deixar de falar quando se fala em saúde, tá? E quando se fala sobre vida, né? É água, tá? Então, gente, nosso corpo é feito maior parte de água. A maior parte dos nossos processos metabólicos que ocorrem em meio aquosos, então dependem de água. A gente precisa de água também. Então a água é uma coisa muito importante, que parece uma coisa simples, mas que se deixar passa despercebido, principalmente, por incrível que pareça, por a gente estar em casa, né? Então às vezes no trabalho a gente tinha o hábito de ter uma garrafinha ali do lado, então a gente se habituava, se obrigava a beber, né? E aí em casa a gente acaba não tendo aquilo ali do lado, enfim, acaba não tendo esse hábito. Então é importante ter. Eu tô aqui com a minha garrafinha, eu acho que essa já é a terceira do dia, terceira ou quase, acho que é a terceira, eu já tomei duas. Eu gosto de acordar. Vou até tomar aqui, que a gente vai falando, vai ficando seco. Eu gosto de acordar e a primeira coisa que eu faço é beber água, né? Porque a gente vem, enfim, de uma noite de sono, de horas de sono, então a gente acorda levemente desidratado. Então é importante a gente fazer isso, beber água e estimular o nosso corpo, já acordar as nossas células. E é uma das melhores coisas que você pode fazer por você ao acordar, e simples, né, super simples, é beber um copo d'água antes de fazer suas refeições, antes de comer, despertar cada órgão, cada célula, antes de colocar algum alimento, colocar uma refeição para dentro, tá? Então água, gente, não esqueçam de água, pelo menos 2 litros. 2 litros é uma recomendação geral, mas se você quiser uma recomendação mais específica, 35 ml por quilo de peso, tá? Então você vai ver o seu peso e aí você multiplica por 35 e aí aquilo vai dar a quantidade de água em ml, tá? Que você deveria beber no seu dia. Água pura, tá? Sem contar açúcar, enfim, outras coisas. Então isso é uma forma de você saber o mínimo, aquilo que você deveria estar bebendo de água no dia, tá? Então, se você quer continuar, se você tinha esse hábito no seu trabalho, no seu escritório, de ter essa garrafinha, tenta manter isso, tenta trazer um pouco para aquilo que você já tinha. Mantenha a sua garrafinha ali do seu lado, onde você está trabalhando. Então, eu fico aqui trabalhando na maior parte do tempo aqui na mesa, então eu tenho minha garrafinha aqui comigo, e aí, à medida que vai esvaziando, eu vou enchendo e vou bebendo água. Eu também tenho
uma canequinha aqui comigo. Então tenha perto de você, tá? Que é uma coisa super simples e prática. Outra coisa também que eu queria falar, que eu não posso deixar de falar quando a questão é saúde, e aqui eu tô falando sobre saúde sempre com essa visão holística integrativa, né? É o sono. O sono também é uma coisa fundamental, super importante para nossa saúde. A gente às vezes pensa no dia seguinte, tem todo o planejamento e tudo mais, mas a gente não dorme bem se a gente não tiver uma boa noite de sono, se a gente não tiver um sono restaurador, um sono reparador. Isso vai impactar sim no seu dia, na sua semana. Às vezes pode acontecer devido a alguma situação, algum evento, trabalho, a gente, né, bagunçar isso um pouco, uma vez, ou um período, ou um determinado período mesmo. Mas isso, a longo prazo, repetidas vezes na tua semana, no teu mês, isso vai impactar sim tua saúde, tua imunidade, tá? Então, sono, ter uma boa noite de sono é importante também, é fundamental, tá? Para nossa saúde. E, para finalizar, né, e meio que fazer uma revisão do que a gente está vendo aqui, do que a gente viu. Eu estou vendo algumas pessoas entrarem. Gente, sejam bem-vindos. Eu estou finalizando a live, porém eu consegui deixar salva a primeira parte. Eu estou agora meio que finalizando e completando algumas coisas que eu gostaria de falar para vocês dentro desse tema. Então já está salvo. Então, para quem quiser ver, assistir, reassistir, compartilhar, fiquem à vontade, tá? Então, para finalizar, eu queria falar para vocês e trazer um pouquinho para vocês sobre o contexto do estilo de vida saudável. A gente adotar um estilo de vida saudável. Por isso que quando eu falo sobre saúde, e quando eu vim falar aqui e separar esse tema para falar com vocês, que é como regenerar sua saúde dentro da sua própria casa, eu não poderia falar só sobre alimentação, porque não tem como. A saúde, ela depende de ações integradas, tá? Então, de pilares. A gente falou sobre sono, a gente falou sobre alimentação, a gente falou sobre saúde mental, emocional. A gente poderia falar, que eu nem vou falar porque não dá tempo, sobre atividade física. A gente poderia falar sobre espiritualidade, energia, né? Eu vou falar sobre isso essa semana em outras lives. A gente poderia falar sobre carreira, trabalho. A gente poderia falar sobre tantas outras coisas. E saúde, ela é um conjunto de ações, ela é um conjunto... tudo isso dentro dos nossos pilares, dentro da nossa vida, dentro desses pilares, a gente... tendo prosperidade, tendo sucesso dentro dessas áreas, ou pelo menos em algumas delas, aquilo que tá mais, que é mais importante, que é a prioridade para você, a gente vai ter uma boa saúde sim. Então, às vezes, tem momentos na nossa vida que a gente tem em algumas áreas da nossa vida, isso pode estar mais bagunçado, pode estar mais desequilibrado dentro de alguma área na sua vida, né? E tudo bem, isso é normal, mas é legal a gente ter essa consciência disso, a gente ter uma autopercepção disso, a gente perceber aquilo que é mais importante, a gente melhorar naquele momento. Então, qual área da sua vida é importante você melhorar hoje? Dentro dessas todas que eu falei, qual área da sua vida você vê que está mais desequilibrada hoje? Aonde que é mais importante mudar? Por onde eu vou começar? E aí eu volto a dizer, porque saúde é isso, são ações integradas, não é só a alimentação, certo? Então eu queria finalizar com isso, trazendo essa visão integrativa, né, para a gente finalizar da melhor forma, mostrando e reconhecendo e percebendo que saúde, ela é tudo isso. E, gente, queria agradecer a presença de vocês, que ficou comigo durante a live, que participou. Quem está entrando agora também, quero agradecer, dizer novamente que eu vou deixar gravada, que a primeira parte já está salva, eu vou salvar essa parte também, tá? E adorei, gente, adorei falar sobre isso, adorei